Vamos lá. Boa tarde mais uma vez. Vamos lá. Hoje a gente vai iniciar a nossa segunda aula aí de Direito Constitucional. São 2 encontros. O primeiro encontro foi aí sobre segurança, sobre Forças Armadas. Agora o nosso segundo encontro é sobre segurança pública. O primeiro encontro referente a Forças Armadas, nós abordamos o artigo 142 e o artigo 143. Aqui nós vamos abordar o artigo 144, que é o capítulo 2, capítulo 3 da segurança pública. No capítulo 3, nós iniciamos aí com o caput do artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí a gente tem uma relação de incisos, nós temos 6 incisos, onde nós vamos encontrar quem compõe aí a nossa segurança pública conforme a Constituição. Nesse primeiro momento aqui, eu preciso que você identifique a finalidade da segurança pública. Então aqui nós temos a segurança pública, que tem como finalidade, preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então esse é o primeiro momento aí, no artigo 144 caput, a gente tem que encontrar a finalidade da segurança pública. Coloquei aqui para vocês, um mapinha mental aqui. Segurança pública, qual é a finalidade? Preservação da ordem pública e incolumidade de pessoas e do patrimônio, beleza? Então essa é a finalidade. Se você reparar aqui nos incisos, nós temos aí a composição da segurança pública. Essa composição aí, ela é composta de 6 incisos, mas que dentro desses 6 incisos aí, nós encontramos 7 órgãos, Então dentro do inciso 5, nós temos tanto a PM, que é a Polícia Militar, quanto o Corpo de Bombeiros Militar. Então nós temos aqui 2 órgãos dentro do inciso 5. Aqui composição, 7 órgãos elencados em 6 incisos. Se vocês repararam visualmente, a Guarda Municipal não aparece aqui na composição. Então eu deixei bem claro aí, a Guarda Municipal não compõe os órgãos da segurança pública. Dentro do artigo 144, nós vamos mencionar a existência da Guarda Municipal, mas dentro do rol do artigo 144, ela não compõe. Eu coloquei aqui um pronunciamento do STF a respeito da Guarda Municipal. O rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública é taxativo. Esse rol que ele está mencionando lá são aqueles incisos que foram apresentados no artigo 144. Então o rol de órgãos, aqueles 7 órgãos dentro dos 6 incisos, eles são taxativos. E esse modelo federal deve ser observado pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, correto? Então a Guarda Municipal, se aparecer na sua questão que a Guarda Municipal compõe a segurança pública, você já sabe que a alternativa está errada. Aqui eu fiz aqui de maneira detalhada, a composição aqui do artigo 144 com o seu respectivo inciso e parágrafo. Então, exemplo aqui, Polícia Federal, a gente vai começar a observar daqui para frente, ela é mencionada no inciso 1 e no parágrafo 1º. Então, você já sabe aqui de maneira consolidada quais são os assuntos por inciso. Então, Polícia Federal, inciso 1, parágrafo 1º. E aí ele vai detalhando, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5. PM e Corpo de Bombeiros Militar, ambos estão no inciso 5 e ambos estão no parágrafo 5º e parágrafo 6º. A novidade, novidade que eu digo que é o órgão mais novo dentro do rol do artigo 144 é a Polícia Penal. Então as polícias penais aí, elas foram inseridas recentemente dentro do rol do artigo 144. Vamos lá dar uma olhada quando elas entraram? Em 2019. Em dezembro de 2019, para ser mais preciso. Então, em dezembro de 2019, eles passaram a pertencer a esse rol do artigo 144. Antes, eles eram chamados de agentes penitenciários, agora eles são policiais penais, correto? E aqui a gente começa o detalhamento aí em relação à composição e à função de cada ente. Então aqui nós temos aqui a Polícia Federal, e aí eu trouxe a versão antiga da Polícia Federal, do parágrafo 1º, e a nova versão do parágrafo 1º.
Para que isso? Para que a gente observe a diferença entre o que era e o que hoje está disposto. Então aqui ele fala, né, a Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira. Aqui que ele fala aqui embaixo, a Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União. Então isso aqui antes não constava no enunciado do parágrafo 1º anterior, agora consta de maneira expressa, perfeito? E estruturado em carreira. Então essa é a diferença visual que eu queria que vocês notassem, que agora necessariamente ele tem que vir disposto, que é organizado e mantido pela União, a Polícia Federal. E aí destina-se. Então a partir do parágrafo 1º a gente vai verificar, né, quais são as funções da Polícia Federal. Então aqui no parágrafo 1º eu repeti aqui o caput do parágrafo, repeti o parágrafo 1º, e aí a gente vai observar inciso por inciso. Então o que eu preciso que vocês identifiquem aqui? Qual é a função da Polícia Federal? A função da Polícia Federal até destaquei em amarelo. A função da Polícia Federal a Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais. Então esse é o foco, esse é o núcleo que a gente vai trabalhar, apurar infrações penais. E a partir daqui eu preciso que você identifique em quais situações que ele vai apurar essas infrações penais. Nós temos quantas situações aqui? 1, 2, 3 ou 4? Dá uma lida aí e dá uma refletida. Quantas situações nós temos aqui? 1, 2, 3 ou 4? Então vamos lá. A primeira, né, apurar infrações penais contra a ordem política e social. Essa é a primeira, perfeito? Então se você conseguiu identificar aqui, beleza, a primeira. Apurar infrações penais, né, em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Essa é a segunda, certo? Então é a segunda função da Polícia Federal em relação a apurar infrações penais. E terceira, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão internacional, interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser em lei. Então nós temos aqui três atribuições aí de apurar infrações penais. Então a Polícia Federal no inciso 1, ele tem como núcleo apurar infrações penais, e nós temos aí 3 subdivisões aí do núcleo apurar infrações penais. Contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, e cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Lembrando que é lei, não lei complementar, e vocês já têm que ficar atentos em relação a isso. No artigo 142 e 143, só aparece uma vez a expressão lei complementar no 142. No 144 não aparece em nenhum momento lei complementar. Então sempre vocês devem estar cientes em relação a isso. Dando sequência, nós temos aí o inciso 2. Fiz novamente, já destaquei que nesse momento a gente está olhando qual é a função da Polícia Federal. Então a Polícia Federal destina-se a, inciso 2, prevenir e reprimir. Então esse é o núcleo, prevenir e reprimir. A gente precisa agora identificar, esse núcleo é subdividido em quantos? Quantos vocês conseguem enxergar aqui? 1, 2, 3 ou 4? Identificaram? Então vamos lá. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Ok, esse é o primeiro, correto? Prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas ações de competência. Correto? Então nós temos aí 2 subdivisões da função prevenir e reprimir. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o contrabando e descaminho, sem prejuízo, é claro, da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, se você reparar, toda vez que tem algum crime relacionado a contrabando e descaminho,
é levado para a Polícia Federal, mas também passa pela Receita Federal. Por quê? Porque a Receita Federal vai fazer a sua parte de ação fazendária. Ele vai fazer o cálculo do imposto, vai apreender o bem, né, em relação àquela situação de contrabando ou de caminho. Perfeito? Então, não é porque a Polícia Federal prendeu que a Receita Federal não vai fazer a sua parte. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exemplo, se tiver algum crime relacionado a alimento, né? Aí a vigilância sanitária vai entrar, a Anvisa vai entrar no meio. Então é um outro órgão, outros órgãos públicos. Então, dependendo do assunto que está sendo contrabandeado, está sendo realizado no descaminho, vai entrar outro órgão, além, né, claro, da Receita Federal. Aí a gente vai aí para a terceira função aí da Polícia Federal. Então, novamente, a Polícia Federal destina-se a exercer as funções. Então, aqui nós temos funções, e aqui é o mais fácil, né? Aqui você consegue identificar de modo visual, de maneira rápida, quais são as funções. Funções de polícia marítima, aeroportuária e fronteiras. Só que aqui eu fiz questão de trazer a versão anterior, a que foi revogada, para que vocês identifiquem de modo visual qual é a diferença. Polícia marítima é igual. E a aeroportuária? Era a aeroportuária antes? Não, antes era aérea. A aérea é função da aeronáutica, tá? Agora é a aeroportuária. Então ele fica no aeroporto. Ele fica no aeroporto, ele não simplesmente faz aquele procedimento de verificação de documentos. Ele também fica ali. Não sei se vocês já repararam, quando você está chegando no aeroporto, sempre tem alguém sentado quase perto da porta. Ele está só olhando, verificando quem está chegando. Aí se ele de repente tem alguma suspeita, ele vai até a sua direção, se identifica e pede para verificar sua mala antes de você fazer o check-in. Então ele está ali só de resguardo, ele fica só sentado observando quem está chegando. Então a mesma situação na fronteira, né? Então, funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Tem até um seriado, né? Tem alguns seriados aí no canal por assinatura que fala aí o movimento da Polícia Federal ou da PRF, né? E aí eu coloquei aqui exercer as funções, né? Polícia marítima, polícia aeroportuária e polícia de fronteira. Então aqui em relação à polícia marítima, principalmente vocês que vão fazer concurso para a Marinha tem função também de fiscalizar as águas, mas a Polícia Federal também tem. Então eles não entram em conflito de competência, tá bom? Só para você ficar atento. E aqui por último, nós temos aqui a Polícia Federal destina-se a exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então aqui só tem uma função, né? Função de Polícia Judiciária. E aqui o importante é que é da União. Então a Polícia Federal restringe-se à Polícia Judiciária da União exclusivamente. Por que ele fez questão de colocar isso? Por quê? Porque existe Polícia Judiciária dos Estados. E aí quem é o responsável no caso aí da Polícia Judiciária dos Estados? A Polícia Civil, que a gente vai verificar mais adiante, perfeito? Então no caso da União é a Polícia Federal, no caso dos Estados é a Polícia Civil, perfeito? Então dando sequência, aqui eu fiz um resumão de todas as competências da Polícia Federal. Então vocês têm uma lista de exercícios aí que vocês receberam. Aí é só colocar do lado aqui e vai ticando, né? Vai resolvendo exercício, tem sobre todas as atribuições, e aí você vai fixando o conteúdo. A única forma de aprender é através da repetição, e através da repetição você vai ganhando velocidade, ganhando confiança, e cada vez mais vai deixando de lado esse resumo aí com as competências, porque você vai fixando todas elas na cabeça, perfeito? Então, só para terminar aqui, nós temos aí 4 núcleos. Desses 4 núcleos nós temos umas derivações. Então 3 na apurar infrações penais, 2 de prevenir e reprimir, 3 de funções, né, de exercício de funções, e uma de polícia judiciária, perfeito? Dando sequência, agora a gente vai falar da PRF. A PRF é tranquila, né, em relação ao dispositivo constitucional. Se você observar, o início é semelhante, né? Em vez de Polícia Federal, agora está Polícia Rodoviária Federal. Órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Então, não tem diferença aí entre a Polícia Federal.
semelhante à Polícia Federal até esse momento. Só que a função diferencia. Aqui a função é, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então nós temos aí o patrulhamento ostensivo. O que significa patrulhamento ostensivo? É que ele anda de modo a que as pessoas o identifiquem com facilidade, ele tem uma vestimenta própria. É diferente, como eu mencionei agora mesmo, do policial federal. O policial federal está sentado lá, no meio dos outros que vão viajar. Você não sabe quem é o policial federal. Você só vai descobrir quem é o policial federal quando ele for te abordar e apresentar o documento, se identificar como policial e pedir para verificar sua mala, sua documentação. Enquanto ele não se manifestar, você não vai saber quem é. É a mesma situação da Polícia Civil. Aqui nós temos o patrulhamento ostensivo. Então, nas rodovias federais, sempre você vai ver a Polícia Rodoviária Federal bem identificada, de forma semelhante à PM no âmbito estadual. A PM sempre vai andar de modo ostensivo, ela sempre vai andar para que seja visível para as pessoas, beleza? Então, aqui nós temos essa função aqui, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Dando sequência, aqui nós temos a Polícia Ferroviária Federal. A Polícia Ferroviária Federal, na prática, ela não existe, né? Então, mas na Constituição ela existe. O que para nós, no concurso, a gente foca na Constituição. Perfeito? Na prática, ela não existe, só a título de informação. Idêntico à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, o mesmo dispositivo, ó, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Então não tem diferença nenhuma em relação aí à PRF e à PF, perfeito? Só que a função é diferente. A função da PF em relação à função da PF em relação à função da PRF. Aqui o foco é rodovias federais. O patrulhamento também é ostensivo, né? Quando ela existir, se algum dia existir, ela também vai passar a ser identificada facilmente, tá bom? Então, esse é o texto. Aí eu trouxe aqui, né, para que a gente consolide o entendimento, as características comuns entre PF, PRF e Polícia Ferroviária Federal. Quais são? São órgão permanente. O que significa um órgão permanente? Que ele não pode ser extinto pelo governo que entrar. Ele vai permanecer independente de quem está no governo. Se é do lado A, do lado B, ele vai permanecer enquanto a Constituição atual permanecer. São organizados e mantidos pela União. Então a União é responsável aí pela sua criação, pelo pagamento aí das suas despesas. São estruturados em carreiras. Então você, quando ingressa em uma dessas polícias, você já sabe de quanto tempo você vai ficar em cada classe, quais são as condições para que você possa progredir dentro da carreira, qual é o salário máximo dentro da carreira. Então é isso que ele está colocando, são estruturados em carreira. E, na forma da lei, destinam-se às suas respectivas funções específicas. Então a Constituição fez de maneira sintética, lá, de maneira resumida, a função principal de cada polícia, mas a lei, né, a lei vai detalhar exatamente qual é a função em cada uma daquelas etapas que foram mencionadas na Constituição. Então nós temos a lei aí para que detalhe cada uma dessas funções específicas. Aí a gente entra na Polícia Civil. Então a Polícia Civil aqui, ela sempre vai ser dirigida por delegado de polícia de carreira. Então o delegado de polícia sempre vai ser a autoridade máxima dentro da Polícia Civil. Então você tem várias carreiras dentro da Polícia Civil, mas sempre o delegado de polícia, de carreira, é claro, vai ser a autoridade máxima do núcleo Polícia Civil. Então as polícias civis incumbem, ressalvada a competência da União. Você já sabe a competência da União, porque você já sabe o que a Polícia Federal faz, o que a PRF faz e o que a Polícia Ferroviária Federal faz. Então as polícias civis incumbem as funções de polícia judiciária de quem? Dos estados, tá? Dos estados. Por quê? Porque da União quem é responsável? A Polícia Federal, beleza? E a apuração de infrações penais. Apurações de infrações penais que não sejam incumbência da Polícia Federal. Você já sabe quais são as funções da Polícia Federal, lá do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1. E ele fala exceto as militares. Então, exceto
aquelas relacionadas aos crimes militares, tá bom? Então a Polícia Civil tem como função ser a polícia judiciária dos estados e apurar infrações penais, beleza? Essa é a função aí de maneira sintética. Então, para que você não confunda a Polícia Civil, as funções da Polícia Civil com a da Polícia Federal, você tem que entender aí da Polícia Federal. Depois nós temos aí as polícias militares. Então, as polícias militares cabem à polícia ostensiva. A palavra ostensiva já não é novidade para a gente já sabe que a ostensiva aparece na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Ferroviária Federal. Então, você já sabe isso. O que é ser ostensivo? É ser identificado facilmente à distância. É você mostrar que você está presente, você é instituição. Então a Polícia Militar sempre mostra que está presente. Ela vai lá, para a viatura em determinado local e liga a sirene. Né? O giroflex, sirene não, o giroflex, aí fica lá ligado, para que seja visível que ela esteja ali. A finalidade é mostrar presença para tentar inibir pela presença ou reagir de maneira muito mais fácil e mais rápida. Então, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Então, preservação da ordem pública para que todos possam conviver, né, em harmonia. Já aí depois nós encontramos aqui, como eu mencionei, dentro do mesmo inciso e dentro do mesmo parágrafo, nós encontramos tanto a PM quanto o Corpo de Bombeiro Militar. Então, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então, quando você visualiza que há esqueceu a palavra correta, deslize de terra de algum morro, né? Ou tem algum risco de algum prédio cair, a defesa civil, que faz parte do corpo de bombeiros, junto com a defesa civil da prefeitura, se deslocam até o local para fazer análise das características do imóvel, perfeito? Então, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então aqui eu coloquei aí, para ficar bem visível, como um parágrafo junta as duas funções em um único parágrafo, coloquei aí para que fique bem visível a atribuição tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro. Então, Polícia Militar, Polícia Ostensiva, PRF e Polícia Ferroviária Federal, né? Só para você ir associando onde aparecem as palavrinhas. Preservação da ordem pública. Preservação da ordem pública, Polícia Militar, mas também aparece lá no caput do artigo 144. No 144 ele fala que todos os órgãos da segurança pública têm como função a preservação da ordem pública. Mas no parágrafo 5º ele repete falando, Polícia Militar também tem essa função. Mas mesmo se ele não tivesse dito isso, você já tinha que saber. Por quê? Porque no caput do artigo 144, ele fala que todos os órgãos têm como função preservação da ordem pública. Beleza? Competência do Corpo de Bombeiros Militar. Atribuições definidas em lei. Então, a Constituição falou, eu só vou definir uma função para o Corpo de Bombeiros. O resto é a lei que vai definir quais são as funções do Corpo de Bombeiro. Qual é a única função que ela definiu? Execução de atividades de defesa civil. Então, a única função que a Constituição atribuiu ao Corpo de Bombeiro é atribuições, né, de atividades de defesa civil. Quais outras funções? As outras funções são definidas em lei. Lei, não lei complementar, tá bom? Em lei. Então, essa é a diferença entre o PM e o Corpo de Bombeiros. E aí, para, né, finalizar a composição dos órgãos da estrutura da segurança pública, nós temos a Polícia Penal. A Polícia Penal aí, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe o quê? A segurança dos estabelecimentos penais. Então aí vem a seguinte situação: quantas polícias penais nós temos? Nós temos a Polícia Penal Federal, que cuida de estabelecimentos penais federais. Nós temos a Polícia Penal Estadual, que cuida de estabelecimentos penais estaduais, e nós temos a Polícia Penal Distrital, que cuida dos estabelecimentos penais do Distrito Federal. Não tem, né, Polícia Penal Municipal. O que nós temos são federal, estadual e distrital. Vamos dar uma subida aqui, só para vocês observarem. Ali ele não mencionou, mas aqui ele menciona aqui, ó,
Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Lá no 5A, no parágrafo 5A, 5º, ele não menciona esse detalhamento, mas na composição aqui, ele está fazendo o detalhamento. Correto? É a mesma situação lá da PM que eu falei. Lá a PM ele repetiu, preservação da ordem pública. Mas aqui ele já tinha colocado que todos eles têm como função preservação da ordem pública. Por quê? Porque todos eles pertencem à segurança pública. E a função e a finalidade da segurança pública é preservar a ordem pública. Dando sequência, né? Aí a gente entra aqui em relação a algumas informações sobre a PM novamente e sobre o Corpo de Bombeiros Militar. Então nós temos aqui que fala que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então aqui, né, eu coloquei aqui a característica comum entre, né, a PM e o Corpo de Bombeiros. Qual que é a característica comum? Subordinação ao governador, né? Aqui está um S a mais. Subordinação ao governador. Então, se for uma PM do Estado, é o governador estadual. Se for a PM do Distrito Federal, é o governador distrital. Então, não esqueçam que eu tenho que chamar de maneira diferente o governador do Distrito Federal. E eles são forças auxiliares e reservas do Exército. Então, aí é um ponto importante para o concurso de vocês. Ó. Segundo a Constituição, eles são forças auxiliares e reservas do Exército. Só que eu coloquei uma informação complementar aqui, ó. Lei 6.880. Todo mundo já conhece, é a lei que fala sobre o Estatuto dos Militares. Lá no artigo 4º, inciso 2, ele fala que são forças auxiliares e reservas de quem? Das Forças Armadas. Então, muito cuidado. Se ele estiver perguntando segundo o Estatuto, como o concurso é literal, segundo o Estatuto é das Forças Armadas. Não é só de uma força, é das Forças Armadas. Agora, se ele vier segundo a Constituição, reserva de quem? Do Exército. Então, muito cuidado com isso. Então, é nesses confrontos aí que vocês acabam deixando escapar algumas questões. Então, não perca uma questão nesse estilo. O que você tem que identificar? Como é feita a pergunta. Se a pergunta for feita com base na Constituição, Exército. Se a pergunta for feita com base no Estatuto dos Militares, Forças Armadas. Perfeito? Dando sequência, artigo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então aqui basicamente ele só está repetindo o que ele o tempo inteiro falou durante os outros incisos. Por quê? Porque todo inciso e parágrafo ele falava a função e falava conforme lei, conforme dispuser a lei, não sei o que é lei, né? E vai indo sempre em lei. E aqui ele resumiu. Caso você não tenha prestado atenção nos incisos ou parágrafos quando ele mencionava a lei, aqui ele falou, não, eu vou repetir para que os alunos entendam que é uma lei, né? Uma lei que vai organizar. Então, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Lembra que eu mencionei exemplo no bombeiro? Bombeiro, a Constituição só fez uma definição sobre a atribuição do Corpo de Bombeiros. Atividades de defesa civil. As outras, quem que vai definir? A lei. Né? A lei para quê? Para que tenha eficiência, garantir a eficiência das suas atividades, organização e funcionamento, para que não tenha conflito de competência. Então, cada um vai ter um limite, uma finalidade. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, qual que é a finalidade da Guarda Municipal segundo a Constituição, que é o que vai ser exigido no concurso de vocês? Proteção de bens, serviços e instalações. De quem? Das pessoas ou do município? Do município. Correto? Ó. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção, está acabando a pilha, dos seus bens, serviços e instalações. Então, do município. Perfeito?
Então, todo o patrimônio do ente público municipal pode, né? Olha o poderão aqui, ó, está acabando aqui, né? Olha o poderão. Então, pode ser protegido pelas guardas municipais. Então, muito cuidado com esse tipo de questão que ele fala deve. Né? Ele está colocando uma faculdade. Se o município quiser constituir uma guarda municipal, o município pode constituir. Não é obrigado, mas se constituir, qual é a finalidade da guarda? Proteger os bens, os serviços e as instalações do ente público municipal. Perfeito? Dando sequência, vai falar sobre remuneração. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Então você já tem que saber, né, quais são as polícias integrantes aí do artigo 144. Você vê, ó, dos órgãos relacionados nesse artigo. Os 7 órgãos você já tem que saber. Tá? Então vamos tentar lembrar lá: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal. Correto? Então ele está falando de todos esses órgãos. Todos eles serão remunerados segundo dispõe o parágrafo 4º do artigo 39. E aí eu coloquei para vocês o que diz o parágrafo 4º do artigo 39. Antes da gente ler, eu vou resumir. Ele fala que o policial, de modo geral, vai receber em parcela única. Então ele não tem a nomenclatura vencimento mais adicionais. Ele recebe sobre a denominação de subsídio. Subsídio. O que significa subsídio? Uma parcela única. Ele até pode receber algum extra, tipo diária, movimentação, mas o regular, o normal é que ele só receba uma rubrica, ou seja, só vai cair uma conta, só vai movimentar uma conta para ele receber o dinheiro, correto? Então é só isso. Então é isso que ele está comentando. O membro de poder, que não é o nosso foco, o detentor de mandato eletivo e os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais. Então ele falou com a galera aí, que não é o foco do nosso concurso, tá? E essa galera serão remunerados exclusivamente por subsídio. Subsídio, correto? Quem que vai receber igual a eles? Os policiais integrantes dos órgãos relacionados no artigo 144. Tá? E aí, vocês aprenderam aí? Subsídio, é subsídio ou subsídio? Tá? Subsídio ou subsídio? Subsídio, né? Então vocês vão pegar aí, né? Exclusivamente por subsídio, fixada em parcela única, vedada qualquer acréscimo de gratificação. Para quem não lembra, subsídio, né? Para ter som de Z tem que estar entre vogais, não está entre vogais, então som de S. Fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Perfeito? Então é isso que ele está mencionando. Parcela única. É isso que você tem que lembrar. Dando sequência. E aí a gente entra no último parágrafo do artigo 144. Lá no artigo 142 eram 10 incisos. Aqui no 144 são 10 parágrafos, né? Então, sabe o que isso significa? Nada, né? Vamos lá, parágrafo 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública, né, e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, a engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana e eficiente. Então, nesse parágrafo 10, ele está criando a segurança viária. A segurança viária não é um órgão, né? Não é um órgão feito onde você faz um concurso para entrar para a segurança viária. Ele está falando aqui, né, que a segurança viária é uma finalidade e ela compreende educação, engenharia, fiscalização, correto? E quem que vai realizar isso? Compete no âmbito dos estados e do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos e entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreiras na forma da lei. Exemplo, né? A PM
Pode ter uma sessão direcionada para a área de trânsito? Pode, não tem problema nenhum, que é o que ele está falando aqui, ó. Compete no âmbito dos estados fazer esse deslocamento. E no âmbito dos municípios, é possível? É. Se de repente ele tem aí um núcleo relacionado só à área de trânsito, ou de repente ele tem a guarda municipal, e dentro da guarda municipal ele tem um núcleo da guarda municipal direcionado a trânsito, ele pode fazer aí essa instalação aí da segurança viária para assuntos relacionados à educação, engenharia e fiscalização, sempre com a finalidade de quê? Preservação da ordem pública, que a gente já visualizou lá no caput do artigo 144 e também da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, correto? Só que aqui o foco é a via pública. E aqui encerramos a parte teórica, então vamos fazer uns exercícios aí. Questão número 1. Segurança Nacional. A PM tem como função, PM estadual tem como função Segurança Nacional? Não tem, né? Garantia dos poderes constitucionais. Isso a gente viu na aula passada. Quem tem como função a garantia dos poderes constitucionais? As Forças Armadas, né? O caput do artigo 142. Preservação da ordem pública. A PM, né? Nós visualizamos que tanto no âmbito geral, deixa eu pegar aqui o slide. Tanto no âmbito geral nós visualizamos que aparece preservação da ordem pública, quanto no parágrafo 5º, que é o específico da PM, né? Preservação da ordem pública, certo? Então ele aparece tanto no geral quanto no específico. 2. A segurança pública é direito de todos e nesse sentido incumbe à Polícia Civil a função de Polícia Judiciária da União. Errado, né? Quem é da União? Polícia Federal, perfeito. 3. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de órgãos variados, dentre eles a Polícia Federal, cujas competências envolvem. Vou aumentar um pouquinho mais, acho que dá, né? Isso. Letra A. Exercer sem exclusividade. O que eu faço? Ignoro já, né? Sem exclusividade. Atuar no patrulhamento ostensivo de ferrovias, também não é, perfeito? Letra B, prevenir e reprimir. Opa, eu lembro desse núcleo, né? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Não cabendo a esse órgão atuar para prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho. Então ele começou certo, né? O núcleo está correto, mas aí ele falou que contrabando e descaminho não é função da Polícia Federal, então, portanto, está errado. Letra C, executar as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Até aí, ok, né? E exercer as atividades de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Aí mudou, né? Aí é PRF, perfeito? Então, está errada a letra C. Letra D, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas autarquias e empresas públicas. Perfeito, isso mesmo, né? Deixa eu ver se... Vamos responder essa última aqui. Compete privativamente à União legislar sobre a PRF. Quem é que mantém e organiza a PRF? A União. Então, se a União organiza e mantém, ela que faz a lei da PRF, ela que faz a lei da PF, ela que faz a lei da PFF. Certo? Beleza? Então, pessoal, tem essa lista de exercícios, se não me engano, são 40 exercícios aí relacionados à segurança pública. Façam, tá? E aí, eu sempre gosto de relembrá-los que no dia da prova, sempre vai ter alguma disciplina que você se sente confortável em fazer e alguma disciplina que você não se sente tão confortável. A recomendação é que você vá direto para os conteúdos que você domina.
Por quê? Porque o conteúdo que você domina, a probabilidade de você errar é pequena. Então você vai consequentemente resolver mais rápido, cabeça fresca, né? Agora, se você for para o conteúdo que você não domina primeiro, você vai acabar perdendo muito tempo. E aí o que vai acontecer? Aí você vai depois desesperado para o conteúdo que você domina. E o desespero vai potencializar o risco de você perder a questão. Então vai primeiro para o conteúdo que você domina, resolve as questões que você já se sente confortável. Não demora, se você domina aquele conteúdo e você não lembra, não demora, avança, coloca uma interrogação e avança, vai avançando. Por quê? Porque você tem que resolver e eliminar todas as alternativas que você tem certeza que estão erradas. Tá? E aí depois você vai começando aí, focando nos conteúdos que você não domina. Geralmente, a maioria dos alunos focam muito no específico, dominam até o específico, mas a língua portuguesa acabam tendo falhas. Então, se você de repente está nessa condição, vai totalmente para o específico, resolve tudo que resolver do específico e depois fica tranquilo quantas horas for necessário na língua portuguesa, né? Vai fazendo com tranquilidade e vai avançando nesse estilo. Beleza, pessoal? Desejo uma boa prova para vocês aí. Quem tiver dúvida, sempre estou à disposição. Até mais.